Olá! Boa noite, minhas deusas. Para quem está assistindo depois, seja muito bem-vinda. Estamos hoje iniciando oficialmente, agora, dia 1, o nosso encontro de Mulheres à Lua 2024, e é uma honra estarmos juntas nesse ano, esse grupo que cresce, se fortalece, se renova, né? Uma alegria imensa estarmos reunidas. E esse ano de 2024 estamos trazendo outra abordagem, outra roupagem para o nosso encontro à Lua. E o que é esse encontro à Lua, para quem está chegando agora? Eu sou a Aline, represento o Instituto Stellium, a Stellium agora. Esse é o nosso primeiro encontro oficial com a nova marca, Stellium, trazendo essa simbologia, tirando o nome Instituto. Recebi semana passada o novo logo. Não sei se vocês lembram do anterior, que tinha um cortezinho, assim, um risco. E estamos iniciando agora esses trabalhos, e nesse ano de 2024 a proposta para a Stellium é que nós possamos trabalhar mais desenvolvendo projetos para o empreendedorismo e o crescimento feminino, para o desenvolvimento mesmo de aptidões, um pouco mais de ancoramento terra, e também seguindo com o trabalho terapêutico espiritual, para que nós possamos estar abertas, com os nossos chakras abertos, expandidos, alinhadas ao propósito de vida, para materializar tudo aquilo que a gente deseja. E um desses momentos, desses pontos da Stellium é o Encontro à Lua, que é esse momento, de mulheres, terapia, em que nós nos reunimos, para tanto trazer questões do feminino relacionadas exclusivamente ao feminino, quanto também trazer questões empreendedoras, questões de negócios, como a gente está trabalhando esse ano. Então, meu objetivo na Stellium é trazer um pouquinho de tudo relacionado a esse grande universo, holístico, o equilíbrio das energias yin yang, um feminino mais pleno, e trabalhando, claro, o self selvagem para a nossa expressão de luz e vida. O Encontro de Mulheres à Lua, ele nasce com essa proposta de trabalhar mulheres, as nossas histórias de vida, todo o aprendizado da ancestralidade e a parte terapêutica, que não pode faltar, tanto a psicoterapia, com vários conhecimentos, como esse livro, por exemplo, que é de psicanálise junguiana, quanto também ferramentas terapêuticas energéticas, holísticas, espirituais, e muitas outras, naturais também, como a Carol. Então, nós temos um grande leque disponível, um grande cinturão de ferramentas para os desafios do dia a dia. Nesse ano de 2024, o livro que sempre inspirou o Encontro à Lua, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, se torna a nossa base mesmo, Nesse ano de 2024, ele vai ser o alicerce, vai ser a força dos nossos encontros. E claro que para começar, vamos trabalhar La Loba. Então, a sugestão que fica é que vocês comprem o livro, ele tem um valor super acessível, essa versão que está aí na foto, essa daqui, capa dura. Eu comprei 2 agora para dar de presente no final do ano, paguei R$60 na Amazon, frete grátis. Então, para quem é consumidora de livros, sabe que é bom preço, A maioria dos livros são mais caros, até porque é um livro espesso, de capa dura. Então, se você me dissesse que ele é uns 100, 120, eu acreditaria, porque é um ótimo livro. As folhas também têm um bom material, mas a versão e-book também é muito boa, também tem ele para e-book, e para e-book tem, inclusive, você encontra em algumas plataformas de maneira gratuita, porque ele já é um best-seller, traduzido em vários e vários países, então nós temos ele disponível em muitas plataformas para quem deseja baixar e não fica andando com o livro assim. Eu, particularmente, tenho os dois, porque eu não gosto de riscar livro, então eu risco no e-book, risco no Kindle e deixo meu livro intacto, senão eu fico com toque. Geralmente, pessoas que têm toque com livro são amigas de pessoas que rabiscam, Não sei se é com vocês assim também. Amiga, casa, alguém que destrói o livro, bota trecho em tudo quanto é lugar e marca texto colorido. Então, nós vamos iniciar estudando Mulheres que Correm com os Lobos. Tá todo riscado, né, Carol? Não estou dizendo. Tem que ser amiga de uma pessoa que risca, não tem condições. Não faça isso com o livro. Então, nós vamos trabalhar. Ó, a outra mostrando o livro ali também. Meu Deus, não. Cheio de marca T, de post-it. Ai, essas minhas deusas, essas minhas deusas. Artistas. Então, nós temos esse ano o trabalho com esse livro, então fica recomendado que leia. Como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, o livro Mulheres que Correm com os Lobos não é obrigatório que você leia o capítulo que nós estamos trabalhando no ciclo. Nós vamos continuar trabalhando por estação do ano, mas fica a sugestão e a indicação que você leia para ter suas próprias interpretações. Mas não é obrigatório, até porque esse livro ele é um livro que você ouve o chamado.
né? Muitas pessoas têm esse livro por anos e nunca leram. E aí, certo dia, como de quem não quer nada, dá vontade de pegar nele, senta, começa a ler e recebe a mensagem que tinha de receber. Às vezes, né, sempre de cura, mas às vezes dolorosa. Então, ele é esse tipo de livro, ele é um livro oculto. Se você já leu 1000 vezes e você lê 1001, você recebe outra mensagem, outro ponto dele ressoa, conforme o que você está vivendo nesse momento. Isso torna esse livro eterno para nós mulheres e base de inúmeros trabalhos. Se você colocar no YouTube, no Google, você vai ver muita gente pelo mundo, em diferentes países, diferentes religiões, culturas, trabalhando com esse livro, né? Onde a gente tem uma análise do self instintivo feminino, o livro Mulheres que Correm com os Lobos cabe. Então, e para começar, vamos trabalhar lá, Loba, e serão então 3 encontros uma vez por mês. Esses encontros são sempre online, sempre gratuitos, convidem muitas mulheres. Ah, eu estou precisando muito de ajuda, eu preciso muito de terapia, né? Eu sinto falta porque eu estou muito sozinha. O Encontro à Lua é essa resposta. É um momento terapêutico gratuito, é um momento terapêutico, é um grupo, e nós ainda teremos de uma forma mais intensa a parte terapêutica esse ano. Então, né, e convidem outras mulheres. Às vezes a gente está tão na zona de dor, dentro da nossa zona de influência, né, que o pessoal chama de zona de conforto, não é muito confortável, mas eu tenho influência sobre ela, e isso me dá, né, vontade de ficar, e às vezes eu estou tão imersa nessa minha zona de dor, que eu acabo não vendo soluções, ou não tendo ação para alcançar essas soluções. E uma dessas ações é entrar num grupo gratuito. Né? Então, eu não tenho como pagar um tratamento terapêutico, realmente, não é barato. Os próprios cursos terapêuticos que eu já fiz, eu já investi muito dinheiro. Então, assim, não é barato, né? Carol, Lígia estão aqui também, outras meninas que são terapeutas, não é barato, mas existem muitas opções, então não deixem de se cuidar, ou de comentar e compartilhar esse grupo para que outras mulheres também se cuidem. Eu tenho muitas clientes que entraram, né, no Mulheres que Correm com os no Encontro à Lua, e a gente começou a fazer na época alguns atendimentos no valor solidário, e depois essas mulheres se desenvolveram, e hoje já contrataram um plano inteiro, já pagaram para a mãe e para a irmã. Então, olha só, a gente vai passando por fases, e isso literalmente passa. Então, tem uma ação para que seja efetivo para você e compartilhem o grupo. Anotem as datas, nós vamos estar 2 vezes agora em fevereiro, porque o encontro de janeiro, né, foi o nosso dia 0. Então, no dia 27 de fevereiro, lua cheia, a gente vai estar reunida. E 26 de março, lua cheia também. Esse ano os encontros serão exclusivamente na lua cheia. Viu lua cheia no céu? Tem encontro de mulheres à lua. Mas vocês já sabem como fica, né? Foi assim por muito tempo. No final do ano passado, a gente teve as meditações da lua nova maravilhosas. Teremos meditação nesse ciclo de novo. Não precisa reclamar, Carol. Vamos ter, né, Carol? Antes que as meninas já comecem. Ah, eu quero a meditação da Carol. Maravilhosa. Mas teremos sempre na lua cheia. Vamos usar muito o portal da lua cheia esse ano. Ou seja, toda lua cheia nós vamos estar reunidas. Alguma dúvida até aqui? Isso aqui todo mundo já tinha acessado no último encontro, né? E claro que para dar suporte a esse grupo todo, para quem está chegando agora, né? Nós temos a Lígia e a Carol, que eu estou falando Carol, Carol, se você não conhece ainda, seja muito bem-vinda. Carol e Lígia vão participar dos outros encontros. Lígia e Carol, vocês querem dar um oi? Que só assim não aparece na gravação. Oi, eu tô bem animada, vai ser a primeira vez que eu vou estar mais ativa aqui, né? Vai ser algo surpreendente e diferente para mim. Mas o importante é todo mundo a gente aprender junto, né? Então, que a gente comece o ano bem assim, com bastante colheita, principalmente esse ano. E eu sou a Carol, e também vou estar, né? No próximo encontro a gente vai estar juntos para fazer meditação, para falar de deusas e trazer todo o meu know-how aqui para vocês também e ser colaboração, né, para todos, para que a gente possa ir crescendo juntas. Maravilha. Bem, essas são Lígia e Carol. E né, nós vamos começar hoje, então, com o Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, La Loba, a mulher lobo. Né, e o que, né, toda essa parte representa, o que significa. Para começar, eu quero trazer para vocês a leitura realmente, né, do... Chegou uma pessoa, pera.
Oi, Deusa, seja bem-vinda. Quero trazer para vocês a leitura realmente do. A gente está em gravação, então se você falar, aparece na gravação. Se não quiser aparecer, pode mutar o microfone. A leitura do trecho do conto. Como é que funciona esse livro? Esse livro ele é baseado em contos, e esses contos foram coletados pela autora Clarissa Pinkola Estes, e essa autora, ela viajava muito, ela vem de uma família que acabava se deslocando, depois eu vou colocar no grupo um pouquinho da história de Clarissa, e aí vocês, né, quem está aqui assistindo também, tem um grupo do WhatsApp, tá? Quem está vendo no YouTube. O grupo do WhatsApp é onde realmente as coisas acontecem. E ela começou a viajar muito, né? E viajando, ela começou a coletar. Ela fez o seu doutorado, né? Se especializou na parte de psicologia junguiana. Então, ela começou a coletar contos. E coletando esses contos, ela viu, né? Pôde, né, ter essa sutileza de perceber o quanto eles representavam a mulher, né? E o quanto a nossa visão, às vezes, ocidental da mulher, ela é tão deturpada. Quando ela se aproximava, né, de tribos e de locais e de povoados, em que a energia original, em que a formação original ainda era mais preservada, o papel da mulher, o papel, né, da abuela, né, da matriarca, ele era muito mais forte, né, não competindo com um masculino forte, mas tendo seu lugar honrado, né, quando nessas regiões que ela visitava, em que a mulher ela tinha mais contato com os ciclos naturais, com o seu próprio sangue menstrual, né, com o parir, com o enterrar os mortos, tudo isso fazia com que a mulher se tornasse mais viva também, mais forte em si, né, e essa percepção fez com que ela compilasse a sua tese de doutorado, que virou esse livro maravilhoso, depois das adaptações literárias. Então, tudo, na verdade, foi uma grande pesquisa. Ela não é uma autora que começou realmente a escrever um livro. Então, quando ela começou a reunir tudo isso, ela foi no instinto de entender. Tanto que muitos dos contos que ela coloca no livro não estão do jeito que ela pegou. Ela ouvia o conto aqui, o conto ali, o conto ali, e aí ela conseguia identificar esse conto, né, como cantadora, feito ela disse que é. Então, ela conseguia formatar e encontrar o mais próximo possível do conto original, a partir desses fragmentos que ficavam soltos. Porque, dependendo da região que ela estivesse, o conto se repetia em alguns detalhes. Então, sabe, sempre era uma velha lá loba, né? Ele se repetia, a hora chamava lá loba, outra lá que sabe, né? Mas era uma velha que guardava ossos, então ela foi coletando essas partes para trazer essa riqueza para a gente. Então eu vou ler para vocês o conto de La Loba. Esse é um dos contos bem curtinhos, né? E é importante, né, para a gente entender várias partes, né? Mas para começar, tem um trecho que ela diz que a gente escuta de três formas. Nós temos três níveis de audição. A audição que é para escutar, né, as coisas cotidianas, a audição do dia a dia. A audição que é referente a quando a gente está aprendendo algo. É como se a gente escutasse diferente, como se a nossa forma de ouvir fosse diferente. E a audição da alma. Então, é como se o ouvido se dividisse em três partes. Interessante, né? É como se nós tivéssemos três ouvidos, o nosso ouvido fosse uma tríade. Então, ele escuta a coisa cotidiana, ele escuta para aprender, que é a escuta atenta, e ele ouve a voz, aquela voz que realmente ressoa, a voz da nossa intuição, a voz da alma. E ela explica que os contos devem ser ouvidos com a voz da alma, não como se você estivesse ouvindo um conto, mas como se você estivesse vivendo o conto. Que você ouça o conto, leia o conto, né? Mas leia se sentindo nele, imerso, como se você fosse uma criança sentada, sabe, à lareira e tivesse aquele adulto de referência, uma mãe, uma avó, lendo para você. Então, é aquela atenção que a criança viaja, né? Aquele momento em que toda a sua atenção é plena ali, que você consegue ouvir e sentir o conto. E aí, isso eu trago uma ressalva, que às vezes eu me emociono. Quando eu estou lendo. Eu estava estudando, revisando o conto hoje e chorei. Peixes, minha gente, signo de peixes, não tem condições. Então, as meninas dão risada. Então, o que a gente tem aqui? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá cortando meu áudio? Tá, então eu vou ler para que a gente possa entender. Então, eu pedi para vocês respirarem fundo, assim, enche o peito, solta o ar. Relaxa, traz a consciência para o aqui e agora. Se quiser ouvir o conto de olhos fechados também, não tem problema.
para ajudar a visualizar, fica à vontade. Relaxa, respira, que toda mensagem que existe nesse conto possa ser revelada a você agora. Então, que se revele, que você possa acessar. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Roceira, a mulher dos ossos, La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas de arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar, e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. E aí, é aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais, e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo. Algo da alma. Sim. E aí a gente abre esse conto em 1000 faces, né? Gostaram do conto? E aí nós temos, então, muitas interpretações para esse conto, né? E eu vou trazer algumas para trazer uma ideia para quem vai assistir a gravação, mas depois eu fecho e a gente vai conversando e trazendo mais percepções, tá certo? Se você está vendo a gravação e você leu e teve outros insights, traga no grupo ou me chame no privado e a gente também conversa, tá? Não é porque você não está aqui agora que você não tem a oportunidade de debater e discutir sobre o impacto de La Loba agora, nessa sua fase de vida. Então, a gente tem muitas percepções aqui, né? Primeiro, entender o que é essa energia, né? O que é La Loba, né? Quando a gente fala de La Loba, ela é o self instintivo, né? E o que é isso? É aquela parte que habita em nós e que define a nossa personalidade.
E quando a gente fala de instintivo, é porque é visceral, né? Tem algumas partes até que ela comenta que vem dos ovários, né? Vem, né, realmente assim dessa parte mais, não é energia que vem do nosso coração, né? Mas que está intrínseca, né? Os ovários está toda a nossa ancestralidade, né? A partir dos nossos óvulos. Então a gente tem DNA mitocondrial ali trazendo, né, uma energia que se sucede. Então, La Loba é esse self instintivo, é a conexão com aquilo que está presente em todas nós, né, todas as mulheres, independente da religião, independente da idade, independente da sua percepção social, nós temos a nossa parte instintiva que nos protege, que define limites, que honra o nosso propósito, que assume realmente quem nós somos. Não é um padrão, não é para todo mundo ficar igual, muito pelo contrário, La Loba é a libertação dos padrões. Quando a gente se afasta de La Loba e fica sem os nossos ossos, a gente acaba perdendo a nossa identificação única e nos tornando réplicas de algum padrão que alguém vai estabelecer em alguma época. Então, La Loba, ela é essa conexão com esse self selvagem, né? E selvagem no sentido de não domesticado, que não se dobra, né, selvagem, não porque vai sair por aí com cabelo despenteado, desgrenhada, né, arrumando confusão. Não é desse lugar, mas é do lugar de ser selvagem, de não ter sofrido domesticação. Senta direito, menina, fecha a perna, fala baixo, né, tenha modos, seja delicada, seja gentil, fale como uma menininha. Isso é domesticação, isso faz com que a gente vá sendo podada. Só que aí o que acontece, né? Quando ela traz o lobo, né, ela diz que os lobos e as mulheres são gregários por natureza. Ela traz, né, a loba e coloca o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Primeiro porque na época que ela escreve, né, esse material, ela estava estudando lobos, então ela estava numa identificação muito profunda. E segundo porque os lobos também são, né, são gregários, são cuidadosos e são considerados como algo ruim. Né? Em muitas culturas, né, em vários mitos, o lobo é mau, o lobo é perigoso, né? Então, são seres que cuidam muito bem dos seus filhotes, são seres que têm um senso de comunidade muito grande, né? São seres que, quando a gente trabalha no xamanismo, são muito poderosos, muito sábios. Geralmente, nas fábulas, o lobo ele está tendo um diálogo super inteligente com algum personagem. Então, são espíritos, né, que têm esse arquétipo muito inteligente, né? Diz, fulano é um lobo, é porque fulano é esperto. Então, a gente traz, né, o sentido de estar aprisionado em um consciente é muito mais importante do que você ser você mesmo, porque isso pode ser perigoso para as pessoas, entende? Bem-vinda, Deusa. Isso pode ser perigoso para as outras pessoas, isso pode ser nocivo. Então, a gente acaba tirando essa conexão com o self selvagem para que nós possamos ter o senso de pertencimento, para sermos aceitas, para sermos validadas, amadas, apoiadas, para estarmos ali, muito bem, obrigada, na máscara da boa menina. Então, até eu tenho uma colega minha que trabalha só com a jornada da quebre a máscara da boa menina. Então, assim, porque senão a gente se desconecta de La Loba. E La Loba, ela não é só um personagem, ela não é uma meta a ser alcançada. La Loba é o nome que a gente dá para a nossa conexão selvagem, para aquilo que define limites, para aquilo que impõe, né? Tanto que ela tem um trecho do livro que ela cita vários nomes, né? Não chame de La Loba, chame de outro nome, né? Ela chama La que Sabe, eu acho La que Sabe lindo. É aquela voz da nossa alma, é aquela intuição, é aquilo que diz que você está indo para o lugar errado e você ignora. Então, essa é a energia de La Loba, é aquilo que está em nós, é aquilo que diz que você deve falar quando você se cala, é aquilo que diz que você deveria se calar quando você fala. Então, é aquela voz que a tudo sabe que nos guia, é a experiência acessada, vida após vida, de todo o nosso campo, de todas as que vieram antes. Essa força inconsciente, desse inconsciente coletivo de La Loba, ela é a que nos rege. Né? Ela até cita no livro que tem um certo momento em que ela tem um sonho. E nesse sonho ela está em pé, nos ombros de uma senhorinha. E aí ela diz, nossa, não, mas eu não posso ficar aqui não, suba a senhora nos meus. Aí a senhorinha diz, não, minha filha, é assim que deve ser. E aí quando ela olha para baixo, ela vê que essa senhorinha também está com os pés nos ombros de outra senhorinha ainda mais velha. E aí ela entende o poder de todas as que vieram antes. Que elas são a base. Né? A gente às vezes tenta tirar esse lugar. Né? Nossa cultura, então, é terrível com os idosos. Então, a gente tenta tirar esse lugar, tirar essa honra da experiência já vivida.
Claro que as coisas mudam, claro que nós temos defeitos que vão amadurecendo e se tornando especiarias com a idade, né? Eu acho que quando eu for mais velha, eu vou ser super rabugenta. Eu sou muito arengueira. Não sei se vocês sabem o que é arengueira, aqui no Nordeste é implicante, né? Eu sou muito... Toda vez que eu estou viajando que eu falo arengueira, ninguém sabe o que é. A Lígia veio por aqui e aprendeu, né, Lígia, arengueiro? Eu sou muito arengueira, então tem coisas que a gente vai apurando com o tempo, mas tem outros saberes que só a idade traz, que só quem já viveu sabe, né? Por isso que La Loba é lá quem sabe. Então a gente tem primeiro o que é La Loba, segundo por que lobo, né? Por que essa representação do lobo? E aí a gente vai quebrando toda a história, né? No conto é no deserto que ela junta ossos. O que é esse deserto? Deserto é quando a gente está naquela situação profunda, ela fala rio abarra o rio. É aquele rio que é abaixo, né, que é um nível inconsciente mais profundo, porque muitas mulheres vivem situações desérticas da alma, não estão mais conectadas à sua verdade, está doendo ser você mesma, seu emprego dói, sua vida dói, seu relacionamento dói, olhar o seu reflexo no espelho e ver o seu corpo dói, e aí no fim das contas você está sentindo muita dor, tua situação financeira dói, o teu servir dói, o seu ambiente, né, o seu quarto, sua casa, tudo isso lhe traz dor, traz vontade de chorar. Então, você está numa situação desértica, né? E quando a gente pega realmente a história, as mulheres eram tão domesticadas que elas não podiam se expressar de maneira nenhuma. Mas mesmo assim, elas conseguiam encontrar vida, né? Mesmo assim, elas fugiam e né, ir para a floresta, elas pintavam, elas bordavam, elas tinham um aspecto criativo de qualquer forma, porque elas precisavam criar vida e não podiam criar as próprias vidas. Então, ela fazia alguma coisa, ela se reunia, ela tinha um momento, ela tinha algo secreto, algo que ninguém sabia, algo que talvez não fosse nem permitido. E isso é o rio abaixo, isso é o rio oculto, é aquele que realmente tem correnteza. Então, quando La Loba caminha no deserto, é naquele lugar em que nós estamos desesperados. Né? Você sempre vai encontrar nesse lugar, né, uma mulher que está procurando La Loba. E aí ela traz outro aspecto, né? Ela é uma catadora de ossos, ela é uma coletora de ossos, e aí isso ela traz que em várias culturas existe essa representação. É sempre uma velha que coleta ossos, né? Então, né, Lauceira. Então, por que ossos, né? O que são os ossos? Na parte arquetípica, os ossos, eles são a parte indestrutível da alma. É aquilo que é seu, que é você. São os seus ossos e que você vai deixando para trás. É aquilo que lhe torna viva, é aquilo que pulsa a vida no seu ser. Nossa, eu amava cantar. Nossa, eu amava desenhar. Eu amava ver o pôr do sol, hoje em dia eu não tenho mais tempo. Eu não lembro a última vez que três pontinhos. É nesse ponto que você está perdendo seus ossos. É nesse ponto que você está se desconectando. E quando a gente vai a esse encontro com a loba, a gente volta a procurar esses ossos. Quantas histórias a gente não vê de mulheres que se divorciam e reassumem hábitos da vida de solteira? Ah, porque era vida de solteira. Não, é porque lá você podia vicejar, sua alma podia florescer. E com o casamento, com qualquer circunstância que fosse, às vezes era até um barba azul, você não podia mais. Então, assim, Barba Azul é um dos contos do livro, tá, gente? Muito importante. Sobre o predador da psique, o predador da alma. Então, né, às vezes a gente perde esses ossos, né? A gente se desconecta disso. E La Loba, ela ajuda a colocar esses ossos. Mas aí tem um detalhe, não é só juntar os ossos. Não é só voltar a fazer aquilo que você ama ou descobrir algo que você ama na sua vida. É você também acertar a canção. Porque é através da canção que você volta a ter carne. Que canção é essa? Qual é a canção da sua alma? Quais as palavras? Quando a gente traz canto, né, nos contos de fadas, não é uma música, tipo uma música mesmo. É uma melodia criada para algo. Não sei se vocês já viram aquela série bem famosinha, como é o nome? The Witcher. Que ficou bem famoso, ó, algumas meninas viram. Aí não tem o bardo, né? Ele não cria músicas de The Witcher? Aquilo é o canto. O canto não é só uma música. O canto, ele é uma narrativa construída de uma história. Então, qual o canto da sua alma? Qual a música que é a música da sua vida? Né? Para a gente hoje que é bombardeado de música, Spotify, YouTube é tudo, né? Parece que é uma música, mas não é uma música, é a música. A música que faz com que você volte a ter vida. Esse é o canto de La Loba.
Então, quando a mulher ela está com todos os seus ossos e ela descobriu o seu canto, os ossos do lobo, né, se transformam em uma mulher que corre livremente. Olha a força disso. Quantas mulheres nós conhecemos que correm livremente hoje? Que expressam sua voz, que determinam seus limites, que vivem o que sonham e são remuneradas por isso. Que têm um relacionamento em que, apesar das dificuldades do simples ser humano, mas são respeitadas, amadas, honradas, que estão satisfeitas com a sua aparência, com os seus sonhos, com a sua vida, com a sua história, com a família, que tem voz ativa na sociedade, que como uma boa mulher selvagem protegem a ninhada, né? As novas lobinhas e as lobas que estão em uma situação frágil, que podem parir livremente, sem sofrer violência obstétrica, ou coisa pior, né? Quantas? Então, a mulher selvagem, ela é esse convite. É o convite para o resgate do feminino pleno, sagrado, forte, visceral, é de vida, né? Para que você retome essa sua força, mesmo que agora você não possa expressá-la no mundo e, sabe, explodir tudo, mas que você lembre que está disponível sempre e que você não pode, de maneira nenhuma, por nenhum motivo, negociar seus ossos. O que é um osso para você? O que é aquilo que você não pode viver sem? Eu, por exemplo, um dos meus ossos é a natureza. Me tranca numa salinha, dia e noite, sabe? Que eu entro, só saio de noite. Você vai ganhar R$ 1 milhão. Eu apago. Eu preciso de vida, de natureza, de terra, de planta. Eu apago. Se pagar R$ 1 milhão, eu apago. Eu vou passar um ano, no segundo ano, eu já estou com depressão, com enxaqueca, eu já estou péssima. É um osso. O que mais? Então, são muitas etapas, são muitos fatores, e às vezes você vem perdendo isso ao longo da sua vida inteira, que você nem sabe o que é, mas se está doendo, é porque está faltando osso. Aquela área da sua vida que mais dói é a área que você mais arrancou ossos. Para pertencer, para caber, para a relação não acabar, para o casamento não acabar, para o namoro não acabar, para o emprego não acabar, para continuar sendo aceita pelos seus pais. Ali você arrancou um osso. E aí o rastro é de dor e sangue. Só seguir o rastro. E você vai achando seus ossos. É fácil? Não. Eu já achei muito osso. E nossa. E quando a gente acha esse osso e começa a cantar sobre ele, dói de novo. O osso para cicatrizar, minha gente, não é tipo, ai, achei que lindo, mágico, um osso, oh! Não, minha gente, dói também. Daqui que você reintegra esse osso, dói. Na primeira vez que você se expressar e você disser, eu impus limite, quando você chegar em casa, você chora. Mas por que eu não fiz isso nas outras vezes? Por que só hoje eu disse não a uma situação de assédio? Então, assim, vem uma ficha, e aí você vai se curando, se fortalecendo. E aquilo, o resgate de La Loba não é por mim, não é por você. Os resgates de La Loba é por todas que virão depois de nós. É esse o chamado, é esse o processo. E viver com La Loba é viver encontrando a sua versão selvagem, a sua versão não domesticada, a sua versão. Não tem uma regra, não tem uma definição. La Loba é estar dentro desse self instintivo o tempo inteiro, é ler os sinais, é entender o que está por vir, é ver que a barba do Barba Azul é azul, sim. É entender o preço de tudo que você vai fazer, mesmo que você pague o preço, mas você tem noção do que você está fazendo. Você não vai na ingenuidade. Então, La Loba até, ela não é, por exemplo, a tríade, ela não é nem a donzela, nem a mãe, nem a anciã. Ela é além disso tudo. Ela é num inconsciente mais profundo, mais visceral, ela é além desses arquétipos superficiais.
E quando a gente traz esse convite à La Loba, né, é o convite de você olhar para a sua história de vida. Ela até diz no final do conto, né, ela brinca, que você está precisando de psicanálise, de ajuda psicanalítica, vá coletar ossos. E ela traz também uma série de perguntas que a gente pode se fazer e trazer um pouco mais de clareza sobre esse processo, né? Então, La Loba está coletando ossos hoje, né? Ela faz e refaz a alma, ela vai montando osso por osso. E existem boas perguntas para se fazer, né? Enquanto a gente decide qual canção será nosso verdadeiro canto. O que La Loba hoje está fazendo para você? O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o meu self instintivo? Quando foi a última vez que você permitiu sentir nas vísceras, sabe? Aquele sentir, sabe, medo, quando você tá com medo, aquele medo, você tá na rua e você acha que vai ser assaltada, e vem aquele medo que visceral, assim, que na hora todo o seu sistema nervoso muda. Isso é uma emoção visceral. Quantas vezes você sentiu alegria visceral? Que, sabe, muda tudo. Sua mão treme, sua voz muda, seu posicionamento muda, tipo, tudo muda na hora, não é assim? Quando a gente tem aquele medo. Eu acho que medo é mais comum da gente lembrar, né? Mas várias situações da vida a gente já sentiu uma alegria visceral. Quer ver uma memória? Quem fez vestibular? Quando passou no vestibular e saiu, você passou. A minha memória é visceral. Tanto que eu gritava, que eu senti o êxtase de ter passado, era muito forte. Isso é uma alegria visceral. Então, a gente tem essas memórias e essas percepções. Isso tudo é o self instintivo. É aquilo que eu vou agir porque eu sei que é o certo, independente do que eu estou dando a informação. Eu ignoro a informação, porque a informação ela não é real, ela é uma distorção. Eu vou agir pelo que eu sei. Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? E para onde foi La Luba? Eu vou finalizar a gravação e trazer para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei. E aí a gente depois, qualquer coisa, retorna. E voltando, então, né, a gravar aqui o conteúdo, a gente conversou muito sobre La Loba e é um assunto sem fim, que a gente, né, abre 1000 telas e 1000 janelas para conversar, trazendo várias versões, né, várias interpretações, tanto cotidianas, né. Eu acho que um dos questionamentos que a gente pode fazer, diante de alguma situação da tua vida ou de alguma área, se eu estivesse, às vezes eu me pergunto isso, se eu estivesse com meu self instintivo intacto, como eu agiria? Aí a gente às vezes nota a diferença. Mesmo que nesse momento eu não possa agir do jeito que a resposta vem, mas eu tomo consciência disso. E aí já faz uma diferença enorme. Se nesse momento eu estivesse com meu self instintivo intacto, íntegro, forte, como eu agiria? O que eu faria? Que decisão eu tomaria? Monte a sua pergunta de sabedoria e se faça de vez em quando. Olha aquela área da vida que você está sangrando e se pergunte. Nesse mês de fevereiro, de fevereiro, nós teremos o nosso próximo encontro, agora na lua cheia, né, tendo esse aqui excepcionalmente, mas também temos outras novidades agora, né, nesse mês. Uma delas já começou, que é todo dia primeiro, no grupo, nós vamos ter um dia dos negócios. Como eu falei, a intenção é a gente ter um pouco mais de céu e terra, por isso, inclusive, que o novo logo da Stellium tem 2 estrelinhas, bem yang, princípio da correspondência também, céu e terra, então que a gente tenha um pouco mais de conexão do que apenas esse trabalho terapêutico que é fundamental, mas agora que você já se conectou à La Loba, que entendeu como é hora de expressar os seus dons e talentos para o mundo, da forma que fizer sentido para você, na profissão que fizer sentido para você,
cada um vivendo, né, a sua própria história, o seu propósito. Então, nós temos agora, todo dia primeiro, a ideia de deixar o grupo disponível para vocês se divulgarem, para que a gente tenha um momento, né, vamos supor que fosse presencial, seria uma feirinha, né, seria um stand, como se você pudesse, todo dia primeiro, a gente vai ter uma feirinha, em breve presencial, né, Carol? Um dia a gente monta uma estrutura que em algum lugar do mundo que a gente se junte, né? Uma rodada de negócios, né? Onde cada uma chega, se apresenta, olha, eu faço isso, se precisar dos meus serviços, estou aqui disponível, para que, assim, às vezes tem uma que é advogada, sei lá, e eu estou passando por um problema e que preciso resolver, então a gente pode se acolher também dessa forma, né? A gente pode estar em troca umas com as outras ali no grupo. Se a gente também não se conhece, não sabe, às vezes tem alguém ali que pode resolver o meu problema, né? Sim, sim. E de todas as áreas, né? E também a fortalecer. Se eu estou precisando contratar, por que não contratar uma mulher que está no grupo do Encontra-Lua? Uma mulher que já está ali buscando, né, de sua reconexão com La Loba. Por que não apoiar essa mulher? Então, também criar uma rede colaborativa para que todas nós possamos crescer, né? E assim vamos nos multiplicando, criando vínculos, relacionamentos. Então, todo dia primeiro, existem regras, tá? Então, eu não vou falar de regras aqui. Olha no grupo quais são as que estão vigentes, se você está vendo depois, né? Mas, basicamente, é um post por pessoa, a princípio, mas confere direitinho, né? No final do mês, a gente vai informando para você seguir as regras, para você colocar um post bacana. Se tiver alguma dificuldade para divulgar o seu trabalho, não sei como me divulgar, né, pergunta lá no grupo, né, às vezes tem algumas meninas que são de design, são de marketing, ou fala comigo ou com a Carol, né, que a gente já trabalha na área, então pergunta, conversa, e claro, lembrando que não é exclusivo para terapeutas, tá? Todas as áreas, então esse mês a gente já teve, foi muito bom, as meninas divulgando vários trabalhos diferentes, né, somos todas deusas. E outra novidade que eu trago agora para vocês é a Roda das Lobas. Toda quarta-feira, às 20 horas, no chat do grupo, eu vou abrir um espaço ali para a gente ter um momento terapêutico. Então, para vocês falarem o que está acontecendo, né? Quem já fez terapia convencional, psicoterapia, né, sabe como funciona, então seria uma psicoterapia em grupo, né? Nós vamos trazer ali um debate, um suporte, né, das 20 às 21, vai ficar aberto o grupo, para que a gente possa conversar, trazer o tema, compartilhar, né, que seja ali em grupo, aberto, para a gente trazer esse momento de cura, né, e aí, então, tendo também um momento terapêutico energético, conforme o momento, conforme a necessidade, e aí a gente ir criando esse momento juntas para que seja uma roda de cura, uma roda de crescimento, uma roda de energia, né, quem está precisando receber, vai, quem está suficiente para doar, participa, né, doar sua energia, seu tempo, sua criatividade, compartilhar as alegrias da sua semana. Então, toda quarta às 20 horas, começando por esta quarta-feira, né, o grupo vai estar aberto para esse momento de partilha, para ser realmente uma rede de apoio, um espaço de acolhimento. E também quero trazer para você todos os meses uma oferta exclusiva para o grupo e para quem está assistindo, né, trazendo a percepção de existe muita gente precisando de ajuda e existe poucas pessoas que estão realmente dispostas a coletar ossos. Então, tudo no seu tempo, não tem certo e errado, mas nesse mês, né, eu não vou colocar essa informação lá no grupo, essa informação vai estar exclusivamente para quem está aqui agora e para quem assistir a gravação. Muitas meninas assistem a gravação e vêm comentar comigo depois. Então, se você vai assistir a gravação, se você no próximo encontro não vai estar presente, todo mês nós teremos uma oferta exclusiva, vagas limitadas, que é um atendimento solidário. Então, nesse mês é a Tarot Stellium, né, que é a leitura clássica, que é a leitura, né, em que a gente tem perguntas e respostas de uma forma ampla, para mais consciência, para entender essas áreas da sua vida que estão dolorosas. Então, eu estou trazendo para o grupo um desconto de 50%, né, vagas limitadas, porque não dá para ser para todo mundo, mas, né, aproveitando esse momento de eu estou disposta a olhar para tudo isso e a acatar cada um dos meus ossos e a fazer com que a vida volte a ter vida. Então, se você está disposta, eu estou aqui para te ajudar. Né, muitas meninas ainda estão em situação financeira delicada, então vem aqui essa oferta e esse presente, essa alegria de poder estar com vocês e trazer, então, esse desconto. Eu já tinha avisado no grupo anterior, no encontro anterior, que teria um presente em cada encontro, e nesse mês é o Tarot Stellium. No próximo encontro, aí tem que vir para o encontro para saber.
E a gente vai fazer assim no próximo, vai colocar uma palavra-chave no meio do negócio, que é para você não adiantar o vídeo até o final e pegar, viu? Não vai ser sempre no final. Então, a palavra-chave assim no meio, para vocês realmente estarem nesse espaço de aprender, de acessar o conhecimento e de catar os ossos, tá certo? Fica esse presente, espero que seja contribuição. E na quarta-feira, né, nós estaremos com a sala aberta no grupo, tá? Não é vídeo, é no chat mesmo ali do grupo do WhatsApp. Convidem mais mulheres e quem vocês convidarem, vocês já passam a informação. E a mulher que você convidar, diz a ela que assista, né? Para ela poder ter direito ao desconto do Tarô Estélio, certo? Meus amores, muito, muito, muito obrigada, né? É uma alegria estar com vocês. É muito bom trabalhar esse tema. Eu fico muito honrada. Um dia esse livro ele mudou minha vida e me trouxe uma percepção muito grande. E verdade, tirar o print. E trouxe uma percepção muito grande. E hoje, né, tá falando sobre ele para um grupo de mulheres é uma honra. Então, muito, muito obrigada mesmo. Ele tem várias percepções e interpretações. Se você puxar só para a psicanálise, você pode tirar outras conclusões, né? Se você puxa para outra vertente também, você tira outras. Então, tem muito conteúdo na internet de diferentes filosofias trabalhando ele. Eu recomendo que leiam, que ouçam, que assistam, né? E também, se for algo bacana, coloca lá no grupo. Muito obrigada. Eu vou finalizar a gravação e a gente tira um print. Gratidão.